Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que possamos hoje, então, compartilhar com Jesus esta bênção em que aqui nós estamos todos sendo bafejados por essas energias positivas, de amor, de carinho, de luz, que as entidades, os mentores espirituais, que tanto nos esforçaram para nos trazer para cá, de uma forma ou de outra, nos induzindo por intuição, assim, nos intuindo para que estejamos vindo para receber um processo de amor, de carinho e de luz. E é muito interessante lembrar de que estamos vindo a receber. E se doarmos também recebemos, pois é dando que se recebe. O que Jesus fala, hoje a ciência nos diz assim, a ciência está corroborando o que Jesus nos falava. Hoje os psiquiatras, os psicólogos nos dizem de que estarmos ajudando, dando para o nosso próximo algo que seja de importância, por menor que seja, estarmos fazendo melhor para nós do que para os outros. Eu vi até só rapidinho, vi uma pesquisa sendo feita do um psicólogo falando de que se você estiver com uma pessoa do lado e se a pessoa estiver triste, né, se ela estiver realmente passando por algum problema, nós mesmos, né, estivermos passando por um problema e formos lá oferecer um cafezinho, qualquer coisinha que seja para alguém, nós nos sentiríamos melhores do que aquela pessoa que está recebendo. Ou seja, se estamos passando por problemas, a melhor forma de estarmos lidando com esses problemas é através de doar, de dar, de agir, de amar. Tanto é verdade que você pode ver que as pessoas que não gostam do progresso do próximo, as pessoas que não torcem pelo sucesso das outras pessoas, elas vivem amarguradas, tristes, né? Com inveja, que infelizmente prejudica. E se doarmos, queremos o sucesso das pessoas, queremos que elas se progridam, isso é importante. E hoje, gente, eu quero o sucesso dela para fazer a palestra de hoje, que hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Maria da Graça. Ela é a coordenadora dos cursos, todos os cursos da casa, né? Ela tem uma equipe aí, a Priscila, a Sueli, o pessoal todo, muitos professores, né? A Dona Lourdes aí, que trabalham, uma equipe grande aí de trabalhos. Agora temos curso de segunda, temos o curso de sábado, né? Começa às 2 horas, então é uma equipe bem legal. Então todos isso, tem também de sábado, né? Sábado que também das 2 e também tem das 6, que eu sou professor, né? Eu sou professor dela. Então quer dizer que realmente é importantíssimo estudarmos. E ela hoje vai falar para nós e vai nos passar sobre a palestra do tempo, né? Então tem um bom tempo para você. De nada. Sou seu professor, vai ser minha coordenadora. Gente, boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações, né? Depois que meu professor falou, não vou falar mais nada. Né? Que a paz esteja envolvendo os nossos corações. Hoje eu vou falar sobre o tempo. Fiquei debruçada praticamente a noite toda procurando falar sobre alguma coisa que juntasse o passado, o presente, né, para que nós pudéssemos fazer uma revisão de tudo isso. Aí, então, eu acabei escrevendo, como sempre, e vou passar para vocês hoje a minha ideia. Bom, nós vamos, nesse momento, esquecer o presente. Estamos agora em outro tempo. Vamos mentalizar um outro tempo, em outro lugar no passado. Encontramos-nos na velha Roma dos Césares, no início do 1º século da era cristã. Colunas enfileiradas rodeavam a praça imensa, palácios, templos e suntuosos santuários de impressionante beleza. Uma beleza arquitetônica. Multiplicam-se até onde a nossa vista pode alcançar. Ornados por flores e chafarizes que só em sonhos se vê.
poetas, músicos, mendigos, mágicos, falsos messias, charlatões, escribas, ladrões, soldados, comerciantes e famílias com crianças formam a barulhenta multidão. No alto de uma tribuna dourada, Augusto, o imperador, assiste à grande festa popular. Ele é jovem, enérgico, magnânimo, mas também é franzino e doente. Seu longo período como chefe supremo do povo romano traz benefícios notáveis. Naquela época, ele trouxe grandes benefícios. O grande império repousa numa onda de harmonia, depois de muitas guerras tenebrosas. Erguem-se agora monumentos, renovam as leis na educação, a segurança e a justiça. O hino de uma paz duradoura começa em Roma e daí se espalha pelos confins do império, como se levado pelo vento, até as anônimas e sofredoras almas das mais remotas províncias. Caio, Júlio César, Otávio, Augusto se comovem. Todos juntam suas vozes, seus sorrisos e seus ombros num cântico de gratidão e paz que ilumina o império. Mas, se os historiadores e aquele homem magro, enfermo, curvado ao peso de governar o mundo, pudessem adivinhar, saberiam a razão da alegria do povo. É que o Cristo, neste instante, se aproxima da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Agora, deixemos a suntuosidade da capital romana e sigamos a imaginação até uma das mais distantes províncias do Império, a Palestina. Diante de uma casinha humilde, na aldeia de Nazaré, Maria recebe Isabel, sua prima, para dialogar sobre suas preocupações a respeito de seu filho João, que, como dizia ela, vivia pensativo, preocupado, como se mergulhado com os problemas do mundo. Maria também relata que o pequeno Jesus lhe causava preocupações, pois saía a dialogar com todos, de igual para igual, independente da condição social de cada um. Dizia que fora à cidade com José e, distraídos, não perceberam que Jesus
não estava junto a eles. Começaram a procurar e encontraram no templo, dialogando com os doutores da lei. E que Eliezer, sacerdote do templo, advertiu José, dizendo que estaria auxiliando o menino e que seus pais tomassem cuidado, pois as palavras do menino eram de grande sabedoria, podendo causar problemas junto aos sacerdotes. Neste momento, José, após um dia de trabalho, entra em casa, interrompendo o diálogo das duas mulheres, e informa que os doutores do templo fizeram lindas promessas para o futuro de seu filho, dizendo ele, José, não acreditar nas promessas feitas. Informou também que Jesus, após chegar do templo, o fez chorar de emoção, dizendo: Pai, me ensina a profissão, me ensina a manejar as ferramentas. Quero trabalhar com o Senhor. Nesse momento, José pergunta: e aonde está o meu novo ajudante? Maria e Isabel percebem que os meninos não estavam em casa e saem à procura de João e Jesus. Encontrando-os no alto da montanha, dialogando e observando a bela paisagem da natureza, num quadro maravilhoso de ser admirado. João pede a Maria que deixe Jesus ir à sua casa passar uma temporada. Mas Jesus diz que não poderia. E que João deveria partir primeiro. Palavras que as mães não compreenderam no primeiro momento. De fato, João partiu primeiro. Alguns anos depois, já adulto e chamado de Batista, começa o primo de Jesus a gloriosa tarefa de preparar o caminho, a verdade. O tempo passa. João, agora adulto, era uma figura incomum. Se vestia de pele, se alimentava de mel silvestre, cristão ativo, luta contra suas próprias imperfeições. Operário da primeira hora. É ele o símbolo que arranca as raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações, até o ponto onde testemunharia a verdade, onde foi degolado por ser fiel a essa verdade. João precede, então, a lição da misericórdia e da bondade. Os personagens históricos, cujas vidas foram entrelaçadas com a de João, podem ser assim descritos. Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes e sua mulher
o convencionalismo político e o interesse particular. João é a verdade, e a verdade dilacera, magoa e leva a sacrifícios extremos. O tempo passa. Estamos assim nos primeiros dias dos anos 30. A infância dos campos e da carpintaria ficou no passado. Temos agora diante de nós um homem chamado Jesus. O sol queima, castiga, o cenário é triste, é o deserto da Judéia, próximos das areias ardentes da Arábia. João cumpre com fé inabalável e determinação a dura penitência do jejum que impôs a si mesmo. As peles de carneiro, desgastadas a cobrir seu corpo, as faces tostadas pelo sol, faziam do Batista uma figura impressionante. E assim o encontra Jesus. Antes de enveredar por desconhecidos caminhos a serviço do Pai que está nos céus, sabe o Divino Mestre ser imperioso ao avistar o precursor no calor do dia a dia, no frio da noite, e por algum tempo permanecem juntos, por companhia, contam apenas com a natureza. Nada ouvimos, nada sabemos, quanto ao que é dito no longo e solitário diálogo. Mas podemos presumir, sem medo de errar, que se trata da poderosa combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Os primos se despedem. João prossegue a sua penitência, para logo depois viver no momento em que é degolado. E Jesus enfrenta o agreste da estrada rumo a Jericó. Depois de refrescar-se no oásis, bênçãos de verdura e água, que ali contrasta com o restante do deserto, e chegando assim em Jerusalém ao anoitecer. Jesus senta em uma pedra encostada no muro do templo, tira as sandálias para aliviar os pés doridos, sendo observado por pessoas ociosas e por um sacerdote do templo. O sacerdote quer saber o que estaria fazendo aquele galileu em Jerusalém. O que viera buscar caminhando com aquelas sandálias rotas? E Jesus responde simplesmente de que viera buscar a fundação do reino de Deus. O sacerdote
em tom sarcástico, lhe diz que ele não teria a ideia do que era isso. Se ele nem conhecia os códigos da corte provincial e as leis do tempo. E se ele, Jesus, teria seguidores ou um príncipe muito rico, disposto a arriscar todos os seus tesouros e pedras preciosas no sonho de um visionário galileu. Indaga: já vistes um artista esculpir uma estátua perfeita com restos de lama? O sacerdote pergunta para Jesus. Porém, Jesus, com a maior serenidade, responde que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Também que seus companheiros chegariam de todos os lugares. Diz ainda que nenhum mármore existe mais puro, mais belo que o sentimento, e nenhum cincel é superior ao da boa vontade. E sabia acima de tudo que essa era, ali estava, porque essa era a vontade do Pai que está nos céus. O sacerdote sai indignado com aquele homem de olhar altivo, pensamentos nobres, mas de sandálias tortas. Jesus adormece aí, naquela pedra, saindo ao amanhecer rumo a Nazaré, depois Canaã e finalmente a Cafarnaum. Vai em busca dos seus seguidores, um a um. Homens simples, humildes, dispostos a trabalhar pela instituição para o reino de Deus na terra. E o seu primeiro diálogo com o povo e com os apóstolos foi na casa. Ele prepara-se para dizer ao que veio, para mostrar, para falar aos apóstolos pela primeira vez por que ele estava ali. Seu olhar enérgico percorre todos os rostos e um silêncio respeitoso cala todas as bocas. E ele começa assim: bem-vindos aos que atenderam ao primeiro chamado e vieram a esta casa para me ouvir. Bem-vindo também aos que vieram me questionar. Se a estes o primeiro chamado não sensibilizou, haverá o segundo, o terceiro e quantos forem necessários, até que seus corações sejam tocados. O Pai que está nos céus ama a todos os seus filhos e jamais desistirá do último e mais rebelde deles, e em todos
em cada um de vocês. Diante de mim está o material de base para a construção. Aqui construirei os alicerces para o reino de Deus, onde a miséria e a dor serão convertidas em cântico de alegria, pois no futuro a boa nova espalhará para toda a terra. E o tempo passa. Neste breve relato, através da história, pudemos refletir na suntuosidade de todos os impérios que se foram, que passaram, e que ainda continuam arquivados na história e na memória, fazendo relembrar também a paz, a harmonia que reinava na terra no reinado de Augusto, com a vida de Jesus, e relembrar também a trajetória de Jesus, muito simples, muito sintetizada, mas apenas uma rememorização. E vale lembrar o precursor João Batista, os apóstolos, também grandes espíritos que foram trucidados e banidos do berço em que nasceram, simplesmente para nos trazer exemplos de fé, desprendimento, renúncia, verdade e o amor em nome do Cristo, pois também fizeram parte do tempo e da história. O tempo passa. Agora, vamos voltar ao presente. Agora, nosso presente. E vamos, um convite a todos e a mim mesma, que eu já fiz isso, novamente eu faço. Olhemos para dentro de nós mesmos agora. E nós veremos que durante milênios temos sido viajores do tempo, a ir e vir pela porta larga nos círculos da viciação que buscamos para nós mesmos, atraídos pela posse amoedada, na beleza física, idolatrando a nós mesmos. Nosso perispírito já se revestiu de matéria de todos os continentes. Nossa figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em várias nações. Já plasmamos corpos na configuração morfológica de todas as raças. Já expressamos o bem e o mal em todos os idiomas. Nosso coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Nossas mãos
já dissiparam fortunas. Nossas emoções já passaram por todos os transes de renascimentos e morte. O tempo passa. Porém, Jesus, quando parte, ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei um Consolador, que é o Espírito da verdade, que falará a terra em meu nome. E nós hoje sabemos que esse Consolador é o Espiritismo, que nos rasga o verbo de cima a baixo, falando as verdades, o porquê hoje nós sofremos, o porquê hoje nós estamos nas condições em que nós estamos vivendo, porque nós plantamos isso e hoje nós estamos colhendo. Como nos diz Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós estaremos respondendo pelos nossos atos, por todo o tempo que se foi, mesmo quando nós estávamos na suntuosidade. E o Espiritismo, através dos seus ensinamentos, nos traz essa verdade. E também ele nos pergunta, o Espiritismo pergunta: já não é tempo de renovar? Sem renovação, de que nos vale a vida humana? Se é para continuar a repetir aquilo que já fomos e o que fizemos, é para isso? A reencarnação é o caminho da grande luz. Jesus nos convoca a renovar, a trabalhar, a amar e a servir. Não é só falar em Jesus, não é só ouvir as palavras de Jesus, é preciso sim sentir Jesus aqui dentro dos nossos corações, sem ostentação, sem idolatrias. Jesus não quer idolatrias. Os grandes espíritos não querem idolatrias. Eles querem o nosso progresso espiritual. Eles querem que nós nos despojemos das imperfeições que ainda trazemos dentro de nós e sigamos o caminho da evolução. É isso que eles querem. Jesus, só deseja de nós o progresso, a nossa evolução. Quando assim fizermos, nós estaremos sim, através do nosso pensamento, da nossa conduta moral, porque a lei de Jesus é moral, é a moral. A moral nós podemos dizer que as pessoas falam que a moral já mudou. Não, a moral do Cristo é a moral em qualquer época da humanidade. A moral de Jesus é sempre a mesma. E Ele pede de nós a moral, a perseverança no bem, o estudo, o crescimento interior, para que nós possamos, nesse progresso evolutivo, dizermos e espalharmos a boa nova. Mas nós conseguiremos espalhar
a boa nova, à medida em que nós formos despojando das nossas imperfeições e buscando Jesus nos nossos corações. E aí nós podemos dizer: eu sou espírita realmente. Eu sou, porque o espírita segue os princípios de Jesus. E Jesus, ele nos aguarda, simplesmente dizendo: vinde a mim. Vinde a mim, filhos meus. Já é tempo, pois o tempo urge. Ele não espera. É chegado o momento da libertação das vossas almas e despertar para o meu caminho, porque eu vos aguardo de braços abertos. Eu vos aguardo e aguardo há muito, muita coisa.